caro aluno, caro concurseiro aqui do site Silvio Sandi. É com grande prazer que eu venho começar aqui as gravações, né, esse curso aí de legislação tributária, né, focado aí no concurso do ISS Sobral, né, depois de um bom tempo sem vir aqui para Salvador, né, na terrinha aqui do Cabra Silvio Sandi. É com grande prazer que eu volto aqui a gravar um curso de legislação tributária municipal aí para esse importantíssimo município aí do estado do Ceará. Então, vamos começar aqui, vamos arrebentar a legislação tributária, vamos devorar com farinha, né, esse Código Tributário Municipal de Sobral. Então, vamos começar, né, esse curso. E antes de mais nada, né, vamos aqui, deixa eu me apresentar, né, muitos aí ainda nem me conhecem. Eu sou o professor Rafael Vilch, sou auditor fiscal do município de São Paulo, já fui analista tributário da Receita Federal, já fui assistente técnico administrativo do Ministério da Fazenda. Então, tenho aí já uma longa caminhada como concurseiro e agora como professor aí de Direito Tributário, de Legislação Tributária Municipal. Eu tenho a honra, o prazer de poder te ajudar rumo à aprovação para ser auditor fiscal do município de Sobral. Então, como que vai ser o nosso curso, pessoal? Nosso curso vai ser de teoria e de exercícios. Então, a gente vai desenvolvendo, vai discutindo a parte teórica, né, a legislação, dispositivo por dispositivo aí, da legislação específica do município de Sobral. Obviamente que a gente vai abordar também a parte geral, né, dos impostos, dos tributos municipais. Então a gente vai pegar aquele programa de legislação tributária, né, aí do concurso do ISS Sobral, né, para o cargo aí de auditor fiscal do município de Sobral, e vamos devorar, vamos aqui analisar com a profundidade necessária para a sua prova, para que você gabarite a disciplina de legislação tributária. Aqui a gente é ousado, aqui a nossa proposta é nada menos do que gabaritar, de acertar tudo, de acertar todas as questões de legislação tributária aí da prova de vocês, para que você possa disputar as vagas, as 6 vagas, se eu não me engano, as 5 vagas aí para esse concurso. Vamos aqui para o slide? Então vamos lá. Então vamos ver o que vai ter no nosso curso, pessoal. Primeiro, a carga horária, vocês já devem ter visto aí no site, é uma carga horária de mais ou menos 30 horas. A gente vai abordar teoria e exercício, porque não adianta nada a gente ver teoria sem praticar, porque na prova o que importa é marcar o X no lugar correto. Não adianta ser o cara da teoria, saber tudo e na hora H não sabe marcar o X na alternativa correta. E o que a gente vai abordar nesse curso aqui? Qual é o programa do nosso curso? É o que está lá no edital de legislação tributária para esse concurso. E o que está lá? Lei Complementar 116 e a Lei Complementar 157. O que trata essas duas leis complementares? Que aqui é bom frisar, não são leis complementares municipais, são leis complementares de amplitude nacional. Elas têm como objetivo traçar normas gerais para o ISS. Né? A Lei Complementar 116, grande conhecida aí de vocês, ela trata de normas gerais do ISS, fato gerador, a parte de sujeito passivo, base de cálculo, a parte quanto ao local de incidência do ISS. É uma lei complementar muito importante no estudo de vocês. E a Lei Complementar 157, que na verdade alterou a Lei Complementar 116 e são alterações recentes. Todas essas alterações que são muito prováveis de serem cobradas em prova, e eles colocaram especificamente isso no edital de vocês. Então há uma grande chance de essa lei, das alterações promovidas por essa lei complementar serem cobradas na prova de vocês. E ainda, tratando de normas gerais, a gente vai tratar sobre a Lei Complementar 123, que é a lei complementar que trata do Simples Nacional. A gente vai tratar isso mais para o final do curso, depois que a gente vê todo o programa de legislação específica. E, obviamente, que é o grosso mesmo do que a gente vai abordar no nosso curso, que é o Código Tributário Municipal aí de Sobral, que é a Lei Complementar 39 de 2013 com todas as alterações. Então aqui no município de Sobral, pessoal, todos os tributos são instituídos por lei complementar. Então se eles são instituídos por lei complementar, todas essas alterações posteriores, elas são leis complementares. Porque essa lei complementar, ela é lei complementar inclusive no seu conteúdo.
Ela não é só lei complementar na sua forma, na sua roupagem jurídica. Ela é lei complementar, inclusive, no seu conteúdo. Então, para alterar essa lei complementar, que trata do Código Tributário Municipal de Sobral, tem que ser outra lei complementar. Ok? Então, olha aqui para mim. Então aqui, pessoal, o que a gente vai tratar? Isso é importante para vocês entenderem a lógica, a forma como é estruturado o nosso curso de legislação. E eu estruturo todos os meus cursos de legislação municipal, já ministrei aí quase 15 cursos de legislação municipal, desde que eu comecei a ser professor lá em meados de 2014. Então já analisei assim uma pancada de códigos tributários municipais, de legislações municipais. Então, eu tem uma forma específica de estruturar esse curso e, na verdade, é uma forma que vários outros professores de legislação tributária, federal, estadual, inclusive municipal, também utilizam. Primeiro, a gente começa a estudar, que é o foco do nosso curso aqui, apesar de a gente abordar outros temas, é estudar os tributos de competência municipal. Então, quando a gente vai estudar os tributos de competência municipal, a gente sempre parte da Constituição, que é o topo da nossa pirâmide normativa. Então a gente tem todo o nosso ordenamento jurídico estruturado por meio de uma pirâmide, por meio de uma escala hierárquica. E a norma fundamental que garante, que dá fundamento de validade para todas as outras normas que estão com status hierárquico inferior à Constituição, é a Carta Magna, é o texto constitucional. Então a gente sempre parte o nosso estudo de legislação de todos os tributos municipais a partir da Constituição. E aí depois a gente começa a analisar a Lei Complementar de Normas Gerais. E aqui a Lei Complementar de Normas Gerais ela é muito importante, inclusive, especialmente para os impostos. Porque essa Lei Complementar de Normas Gerais que vai traçar normas gerais de amplitude nacional, que todos os municípios devem respeitar essas normas gerais quando forem instituir os seus impostos no seu âmbito territorial. Então o município de Sobral, quando ele for instituir, por exemplo, o ISS, o IPTU e o ITBI, ele deve respeito a essas normas gerais. E aí a gente vai verificar quais são essas normas gerais. Quais são essas normas gerais para o ISS? Quais são essas normas gerais para o IPTU e para o ITBI que o município deve respeitar ao instituir esses impostos no seu âmbito territorial? E óbvio que a gente não vai restringir o nosso estudo somente aos impostos. Porque há outros tributos de competência municipal que a gente vai ver mais para frente. As taxas, né, taxa de polícia, taxa de serviço, a contribuição de melhoria, contribuição de iluminação pública. Então, ainda nessa aula, a gente vai ter aí uma noção, um panorama geral de como estrutura todo o ordenamento jurídico municipal relativo aos tributos. Quais são os tributos de competência municipal? Certo? Então, vamos aqui para o slide. Antes de mais nada, que é o que eu já comecei a falar para vocês, quando a gente vai estudar a legislação tributária, e essa lógica aqui, pessoal, não é somente em legislação tributária municipal, estadual, federal, em qualquer legislação tributária. Então aqui a gente está num curso de legislação tributária municipal, mas essa lógica ela vai lhe acompanhar no estudo de qualquer legislação tributária. Você vai estudar, por exemplo, para o Cefaz Goiás, para o Cefaz Rio Grande do Sul, para o Cefaz Bahia, você vai ter que estudar legislação tributária e vai ter que estudar legislação tributária seguindo essa lógica. Você sempre vai estudar a legislação tributária quando eu falo aqui os tributos em espécie, porque aqui o grosso do nosso estudo vão ser os tributos de competência municipal. E como que eu vou estudar, como que eu vou estruturar o nosso estudo de cada um desses tributos de competência municipal? Vou partir da Constituição. E qual é a função da Constituição, que está lá no ápice da pirâmide normativa, está no ápice do nosso ordenamento jurídico? É a norma fundamental que confere validade jurídica para todas as normas que estão hierarquicamente em um status inferior à Constituição. Então, qual que é a função da Constituição Federal no tocante ao estudo da legislação tributária? É conferir competência tributária. É conferir poder para o ente federativo, que compõe a nossa federação, para instituir determinados tributos. E a instituição desses tributos é muito importante para conferir autonomia para esses entes. Porque para esses entes terem autonomia e exercer suas funções previstas no texto constitucional, ela precisa de dinheiro. E esse dinheiro vem da onde? Da arrecadação tributária. E para
para o município e para qualquer outro ente federativo poder arrecadar tributo, né, ele precisa instituir esse tributo. Ele precisa instituir esse tributo. E é a Constituição que confere competência para esse ente instituir o tributo. Então a Constituição Federal, pessoal, ela não cria tributo. Olha aqui para mim, vamos bater um papo tete a tete. Então a Constituição Federal, ela não cria tributo. Então tá lá na Constituição, no artigo 156, que a gente vai ver depois, que é muito importante para o nosso estudo aqui de legislação tributária municipal. Lá no artigo 156 fala lá, compete ao município instituir IPTU, ITBI e ISS. Quando a Constituição faz isso, ela não está criando o IPTU, não está criando o ISS, não está criando o ITBI. Ela está simplesmente conferindo competência tributária para os municípios instituírem esses impostos. A Constituição também confere competência para os municípios e para qualquer outro ente federativo instituir taxas e contribuições de melhoria. Instituir contribuição de iluminação pública. Então, quando a Constituição faz isso, ela não está criando a taxa, ela não está criando a contribuição de melhoria, ela não está criando a contribuição de iluminação pública. Ela está simplesmente transferindo uma parcela do poder de tributar para esse ente. Então, professor, se a Constituição não cria tributo, o que é necessário para criar esse tributo? Para criar esse tributo, precisa que o ente municipal ou qualquer outro ente federativo vá lá e edita uma lei, em regra, uma lei ordinária. No caso do município de Sobral, a gente vai ver que foi uma lei complementar. Mas isso por uma opção do legislador municipal, ao editar a lei orgânica do município, em reservar essa temática à lei complementar. Então, no município de Sobral, a temática tributária, as matérias que estão inseridas no Código Tributário Municipal de Sobral, a Lei Complementar 39 de 2013, são matérias reservadas à lei complementar. Mas ao tratar disso na Constituição, a instituição do ISS, do IPTU, do ITBI, não precisa serem tratadas, instituídas ou legisladas por meio de lei complementar. Bastava uma lei ordinária. Então, pessoal, para que o município exerça a sua competência tributária e com isso institua no seu ordenamento jurídico local esses impostos, ele precisa editar uma lei. Ele precisa editar uma lei. Mas antes de ele editar uma lei, ele precisa verificar o texto dessa lei se é compatível à lei complementar de normas gerais. Então, abaixo da Constituição Federal, pessoal, eu tenho as leis complementares de normas gerais. Por quê? Porque qual é a função dessas leis complementares de normas gerais? Harmonizar o nosso sistema tributário. Conferir normas padrão que devem ser seguidas e respeitadas pelos entes federativos quando forem instituir os seus impostos. Por quê? Porque imagine o município de Sobral instituindo o IPTU. Imagine o município de Salvador instituindo o IPTU. Imagine o município de São Paulo instituindo o IPTU. Imagine cada um, ao instituir o IPTU no seu território, prevê um fato gerador diferente para o IPTU, prevê uma base de cálculo diferente, uma sujeição passiva diferente para o IPTU. Seria uma zona. Cada município tendo regras diferentes quanto ao IPTU. A gente ia ter um sistema tributário todo zoneado, mais do que a gente já tem. Então, essas leis complementares de normas gerais, elas traçam normas padrão que devem ser respeitadas pelos municípios e por qualquer ente ao instituir os impostos no seu âmbito territorial. Então, o município de Sobral, pessoal, quando ele for instituir o IPTU, quando ele for instituir o ITBI, quando ele for instituir o ISS, ele precisa verificar se a sua lei que institui esses impostos é compatível com a lei complementar de normas gerais. Aí você me pergunta, professor, por quê? Por que lei complementar? Por que para ter essas normas gerais, por que para traçar essas normas gerais, eu preciso de uma lei complementar? Porque a Constituição Federal assim prevê. Lá no artigo 146, inciso 3 da Constituição, há a previsão expressa que normas gerais relativas ao direito tributário, inclusive base de cálculo, fato gerador e contribuintes no tocante a impostos, devem necessariamente estar previstos em uma lei complementar. E essa lei complementar é de amplitude nacional. Ela é de amplitude nacional. Então, a lei complementar de normas gerais para o IPTU, a lei complementar de normas gerais para o ITBI, a lei complementar de normas gerais para o ISS, ela é de amplitude nacional. Então, todos os municípios
que forem instituir esses impostos no seu âmbito territorial devem respeito a essa lei complementar, né, de normas gerais. Então, é uma lei complementar de normas gerais editada pela União, mas não é uma lei complementar federal. Somente produz os seus efeitos na esfera federal. Ela produz os seus efeitos nacionalmente. Tá? Aí, em todos os municípios. Ok, pessoal? Então, eu tenho a Constituição, eu tenho a lei complementar de normas gerais. E abaixo eu vou ter a lei instituidora dos impostos. Né? É a lei instituidora dos impostos no âmbito territorial, aí do município que a gente está estudando, no caso aqui o município de Sobral. Então é muito importante, quando eu vou estudar a legislação tributária municipal, eu estudar a Constituição. Qual é o dispositivo na Constituição relativo a esse imposto, a esse tributo que eu tô estudando? E aí, abaixo da Constituição, qual é a lei complementar de normas gerais relativo a esse imposto que eu estou estudando? E aí depois eu abaixo o nível e vou estudar a lei instituidora desses impostos, desses tributos, naquele município que eu vou prestar o concurso, que no caso aqui é o município de Sobral. Então, eu tenho toda uma pirâmide normativa. A Constituição, qual é a função da Constituição? Conferir competência tributária para o município. Então a Constituição não cria tributo. Ela não institui tributo. Ela simplesmente confere competência para aquele município instituir aquele tributo. E a lei complementar de normas gerais, ela institui tributo? Ela cria tributo? Não. Ela simplesmente traça normas gerais que devem ser respeitadas pelo município quando for instituir aquele tributo no seu âmbito territorial. Tá? Aí você deve estar me perguntando, professor, espera aí, qual é essa lei complementar de norma geral que você está falando? Para o IPTU, para o ITBI, para o ISS? Então, tudo isso a gente vai estudar, né, no seu devido momento. Mas só para ter um panorama geral, a lei complementar que traça normas gerais no tocante a fato gerador, base de cálculo e contribuintes para o IPTU e para o ITBI é o Código Tributário Nacional. Já para o ISS, pessoal, a gente tem uma lei complementar específica só para o ISS. O ISS é chique, né? Ele é importante, ele tem uma lei complementar nacional que traça normas gerais somente para ele. É que nem o ICMS, que tem lá a Lei Candir, né? A Lei Complementar 87 de 96, que tem uma lei complementar de normas gerais só para o ICMS. Então, para o IPTU e para o ITBI eu tenho o CTN e para o ISS a Lei Complementar 116, que foi alterada recentemente pela Lei Complementar 157 aí de 2016. Certo? E tudo isso a gente vai estudar. Mas, professor, e o CTN? O CTN é uma lei complementar? Ele não é uma lei complementar. Então, calma aí, professor. Você está falando que normas gerais relativas aos impostos, no caso a IPTU e ITBI, precisa necessariamente estar previsto em lei complementar, mas você está me dizendo que o CTN não é uma lei complementar? É, exatamente. Formalmente, o CTN ele não é uma lei complementar, ele é uma lei ordinária. Porque a época que o CTN foi editado, lá em 1966, não existia a figura da lei complementar. Só existia a figura da lei. Não havia essa distinção entre lei ordinária e lei complementar. Então o CTN, ele tem sua roupagem jurídica de uma lei ordinária, mas a sua essência, a sua alma jurídica é uma lei complementar. Então materialmente, ele é uma lei complementar, apesar de a sua casca ser uma lei ordinária. Então, no linguajar jurídico, no juridiquês, o CTN ele foi recepcionado pela Constituição de 67 e pela Constituição de 88 com status de lei complementar. Então, para alterar hoje o CTN, eu preciso de uma lei complementar, porque materialmente ele é uma lei complementar, apesar de na sua forma ser uma lei ordinária. Então, é muito importante, pessoal, a gente estudar a Constituição, estudar essas leis complementares de normas gerais, o CTN e a lei complementar 116, e depois a gente vai estudar a lei complementar 34 de 2013, que é a que trata do Código Tributário Municipal de Sobral, que institui os tributos aí no município de Sobral. Então, é com a lei complementar 39 que nasce juridicamente esses tributos. Então é com a lei municipal que é criado juridicamente esses tributos. Não é com a Constituição e não é com a lei complementar de normas gerais. Então o CTN não cria o tributo, não cria o IPTU, não cria o ITBI. A lei complementar 116 não institui, não cria juridicamente o ISS. Para que um determinado município cobre esses tributos no seu território, ele precisa instituir esses tributos no seu âmbito territorial. Ele precisa editar uma lei.
uma lei ordinária, e no caso do município de Sobral, uma lei complementar, né, para que legitime a cobrança desses tributos aí no município de Sobral. Né? Olha aqui no slide. É exatamente isso que está aqui. Ó. A Constituição, ela confere competência tributária, eu tenho a Lei Complementar de Normas Gerais, que também não cria tributo, mas a Constituição também não cria tributo. Também não cria tributo. O que vai criar o tributo? A lei instituidora do tributo, a lei local. No caso aqui não é a lei municipal. No caso do município de Sobral, qual que é? O CTM de Sobral. Que no caso é uma lei complementar. Certo? Por que eu coloquei aqui artigo 156? É para os impostos municipais. O artigo 145, inciso 2 e 3, o inciso 2 é taxa. A gente sabe que a taxa é tributo de competência comum, todos os entes federativos podem instituir taxa. E aqui, contribuição de melhoria, e aqui a CIP, contribuição de iluminação pública. São os tributos aqui de competência municipal. Mas para que o município possa cobrar esses tributos, ele precisa editar uma lei instituidora desse tributo. Mas para eu instituir um tributo, pessoal, o que eu preciso? Né? Antes de a gente passar para essa temática, já vamos resolver algumas questões sobre isso que a gente viu, só para fixar. Olha aí, os dispositivos da Lei Complementar 116 de 2003 se referem a disposições gerais sobre o ICMS e ISS. Sobre o ICMS, não. Eu falei que a Lei Complementar 116 é a Lei Complementar de Normas Gerais referente ao ISS. Para o ICMS, eu tenho a Lei Complementar 87 aí de 96, que é a Lei Candir. Né? Devido em operações sobre serviços de qualquer natureza, serviço de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação. Esses serviços aqui, pessoal, a gente vai ver mais para frente, eles são tributados pelo ICMS. Então, quase todos os serviços são tributados pelo ISS, que é Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Né? Porém, há alguns serviços que estão no campo de incidência do ICMS, que é o Serviço de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação. Os dispositivos da Lei Complementar 116, então aqui, pessoal, isso daí é falso, ok? Tá o falso aqui. Os dispositivos da Lei Complementar 116 de 2003, enquanto normas gerais, fixam fato gerador, base de cálculo e contribuinte do ISS. Exatamente, a Lei Complementar 116 tem essa função, né, de traçar normas gerais referentes ao fato gerador, base de cálculo e contribuintes do ISS. Aonde que está previsão de que a Lei Complementar tem que exercer essa função? Artigo 146, inciso 3, a linha A da Constituição Federal de 88. Então isso daí está verdadeiro. Os dispositivos da Lei Complementar 116 de 2003 versam sobre a instituição do ISS. Olha aqui, pessoal, a Lei Complementar 116, ela traça normas gerais no tocante ao ISS. Ela não institui o ISS. Quem que vai instituir o ISS? A lei local, a lei do município. Né? Fixando alíquotas, primeiro, a Lei Complementar 116, ela não fixa alíquotas. Quem vai fixar as alíquotas que vão ser utilizadas no cálculo do ISS vai ser a lei municipal. No máximo que a Lei Complementar 116 faz é fixar o limite máximo e mínimo, né, no tocante às alíquotas do ISS. A gente vai ver mais para frente também. Base de cálculo, contribuintes e fatos geradores, ok, mas só referente a normas gerais. Ela não institui o ISS. Então aí está falso. A Lei Complementar 116 define como regra geral a competência para instituir ISS e ICMS. Pessoal, a Lei Complementar 116, ela não confere competência tributária. Quem confere competência tributária é a Constituição, e não a Lei Complementar 116, porque ela é uma lei de normas gerais. Ela é uma lei que retira seu fundamento de validade no próprio texto constitucional. E o texto constitucional exerce uma função aí na hora de estruturar o ordenamento jurídico tributário, exatamente em conferir competência, em transferir uma parcela do poder de tributar para os entes federativos. Então não é a Lei Complementar 116 que exerce essa função, então está falso. A última aqui, a Constituição institui os impostos municipais? Não, pessoal, a Constituição não institui imposto municipal, não. A Constituição confere competência tributária. Ela autoriza os municípios a instituírem. Então quem vai instituir os impostos municipais vão ser os municípios por meio de lei. E aí os municípios somente possuem a competência para fixar as alíquotas? Não, os municípios, quando eles forem instituir esses impostos no seu território para legitimar a cobrança, eles vão tratar
nessa lei não é somente de alíquota, não. Vai tratar sobre o fato gerador, vai tratar sobre base de cálculo, vai tratar sobre sujeito passivo, né, contribuinte e responsável, e vai também fixar as alíquotas que vão ser utilizadas, né, na tributação aí, desses fatos. Então aqui o município não somente possui competência para fixar a alíquota, não. O município, quando ele for instituir, ele vai tratar de todos os elementos estruturantes do tributo. Fator gerador, base de cálculo, alíquota, sujeito passivo. Não é somente a alíquota, não. Certo? Então vamos lá. Falso. Então vamos continuar aqui. Pessoal, olha aqui para mim. Então, o que a gente vai ver agora? O que é necessário para instituir um tributo? O que é necessário para o município ao editar a sua lei municipal, a sua lei local? O que ele tem que prever nessa lei para que ele institua um tributo? Tá? Nessa lei não basta ele falar, está instituído o ISS, está instituído a taxa de licença, está instituído o IPTU, está instituído o ITBI. Não. Para que ele institua um tributo, pessoal, ele precisa prever todos os elementos estruturantes desse tributo na lei. E como que se estrutura um tributo? É como uma pessoa, pessoal. Tributo tem cara, tem braço, tem tronco, tem perna. Que nem uma pessoa. Tributo tem uma feição anatômico-jurídica. Estou inventando essa expressão aqui agora. Né? Então, o tributo, ele tem os seus elementos estruturantes. E na lei instituidora desse tributo, necessariamente tem que estar previsto esses elementos estruturantes. E para a gente entender quais são esses elementos estruturantes, há uma teoria dentro do direito tributário, desenvolvida por um doutrinador muito importante lá de São Paulo, lá da PUC de São Paulo, da USP, que é o Paulo de Barros Carvalho. Muitos aí não conhecem esse doutrinador, mas sabem o nome dessa teoria, que estrutura a norma jurídico-tributária, que é a regra matriz de incidência tributária. Então, todo tributo, pessoal, quando ele for instituído, na lei instituidora desse tributo, vai estar ali estruturado a regra matriz de incidência tributária. E essa regra matriz de incidência tributária, ela se estrutura em duas partes. O antecedente normativo e o consequente normativo. Professor, você falou grego agora. Traduz isso daqui para mim, porque eu sou músico, eu sou médico, eu sou dentista, eu sou engenheiro, eu nunca ouvi falar disso. Calma, vamos traduzir. O que é o antecedente normativo, pessoal? É a hipótese de incidência, é o fato gerador em abstrato. É aquela situação definida em lei que, se concretizada no mundo, lhe obriga a pagar o tributo. Então, por exemplo, o IPTU. Qual é a hipótese de incidência do IPTU? Propriedade de bem imóvel em zona urbana. Se alguém praticar esse fato da vida no mundo concreto, esse fato vai obrigar a pessoa a pagar o IPTU. A gente sabe, recebe o carnê lá todo ano de IPTU. Então, a hipótese de incidência do IPTU, o antecedente normativo relativo ao IPTU, é propriedade de bem imóvel na zona urbana. Isso é o antecedente normativo, isso é a hipótese de incidência do IPTU. E essa hipótese de incidência, pessoal, ela se estrutura em três aspectos. O aspecto material, o aspecto temporal e o aspecto espacial. O aspecto material é o núcleo da hipótese de incidência. É aquela situação material que, se concretizada no mundo fenomênico, no mundo real, gera a obrigação de pagar o tributo. Só que essa situação, esse aspecto material, o núcleo da hipótese de incidência, ela tem que ocorrer em um momento do tempo e em um local. No caso do IPTU, para a gente utilizar como exemplo, qual é o momento em que se materializa aí, que se concretiza o fato gerador? Não é 1º de janeiro de cada ano? A gente vai ver isso mais para frente? Então, esse é o momento em que se concretiza aí o fato gerador. É nesse momento que ocorre o fenômeno da incidência tributária, fazendo gerar aí a obrigação de pagar o tributo. Em que local ocorre esse fato gerador? Na zona urbana de um determinado município. É no perímetro urbano, por exemplo, do município de Sobral. Esse é o local em que ocorre o fato gerador. Por que é importante eu saber o local em que se materializa o fato gerador? Para eu saber quem é o sujeito ativo, para eu saber qual é o município que vai cobrar o IPTU do sujeito passivo. Então, pessoal, o antecedente normativo é exatamente isso. É a hipótese de incidência, é aquela situação definida em lei, no plano abstrato, que, se concretizada no mundo real, faz gerar aí uma obrigação de pagar o tributo.
E essa hipótese de incidência, ela se estrutura em 3 aspectos: o aspecto material, o aspecto temporal e o aspecto espacial. E agora, pessoal, na próxima aula, a gente vai começar estudando o que é esse consequente normativo. O antecedente normativo a gente já viu, mas o que é esse consequente normativo? Na próxima aula, né, eu trato isso com vocês. Vamos começar a próxima aula, o próximo bloco, tratando sobre o consequente normativo aí da regra matriz de incidência tributária. Beleza? Vejo vocês aí no próximo bloco. Tchau, tchau.